Ora bem, fomos ver o Venom e é um filme que, para a altura em que foi feito, é um filme competente, os diálogos são razoáveis, mas pronto, é o género de coisa que se perdoa e... Não, o quê? O filme saiu este ano? Ok, vamos falar do Venom, já depois da intro. Bem-vindos ao Depois dos Créditos, um programa do Cube Geek, onde fazemos críticas, primeiras impressões e discussões de filmes e séries. Eu sou o Gui, estou aqui com o Daniel. Olá, olá pessoal. E antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho para não perderes nenhum episódio. Daniel, nós fomos ver o... Não fomos ver o Venom juntos, fomos ver o Venom em separado. Tu fizeste a tua story, fizeste uma story no Instagram, já deste lá um bocadinho da tua impressão do filme, mas eu queria que agora, em 2 ou 3 frases, muito resumidamente, antes de entrarmos aqui no sumo da coisa, diz-me lá outra vez o que é que tu achaste do filme. Olha, eu vou dizer o seguinte. Se vocês acompanham o hype, também sabem que o meu hype ao filme era completamente nulo. Portanto, tendo em conta esse hype nulo, eu até gostei do filme. Mas isto não quer dizer que o filme seja bom, né? Mas eu diverti-me. Agora, a única coisa boa do filme, e isto quer dizer muito, é a relação entre o Venom e o Eddie Brock. É a única coisa boa do filme. E quando o filme tem apenas uma única coisa boa, isto não é bom sinal. É. Eu acho que concordo contigo. Para mim é um filme. O filme é minimamente competente. Não deixa de ser divertido. Eu diverti-me a ver o filme e acho que isso é sempre a melhor marca Exato. d'água sobre se um filme destes vale a pena ou não. E para mim, eu diverti-me. Mas o filme está cheio de problemas. E como tu disseste, tem muito mais coisas que falham do que coisas que acertam. Yeah. É o género de filme que, se tivesse sido uma sequela ao Homem-Aranha 2 de 2004, ainda assim parecia um retrocesso em relação aos filmes que se faziam nessa altura. Apesar disso, e mesmo assim, continua a ser melhor que o Batman v Superman ou o Justice League. Epá, ok. Ok, eu não vou tão longe. Agora, as internets estão a dizer que o filme está no mesmo nível que o Demolidor e Catwoman e Electra. Epá, e acho que isso aí é baixar muito o filme. Acho que não desce tanto. Mas, houve o nível de produção de um Batman vs Superman e de uma Liga da Justiça não se compara ao Venom. Portanto, acho que... Não sei. Não sei, meu. Não... Ah, É complicado, mas eu gostava que o filme fosse melhor, mas os trailers já mostravam o que é que era o filme, infelizmente. yeah, yeah. Ok, então vamos começar aqui a entrar em mais detalhes. Yeah. Não spoilers, não spoilers. Sim. Não fiquem preocupados, não vamos fazer spoilers de nada. É tudo aquele género de comentários muito vagos, muito meta sobre o filme. O que é que tu achaste? Eu tenho muita coisa a dizer especificamente em relação à estrutura narrativa do Ok, filme. ok. O que é que tu achaste em relação à história do filme, à maneira como a história está contada? Ok, e vou dizer o seguinte: a história funciona. Agora, se é uma boa, ou melhor, se é a história que eu queria, se é uma história que um filme de super-heróis hoje em dia merece, não. Mas a história funciona e a história faz sentido. Eles deram uma boa virada à origem do Venom e que faz sentido também. Agora, aquilo parece tudo muito apressado. É tipo, lá está, é que os filmes que se faziam há 15 anos atrás, né? Que é Exatamente. tudo acontece em 2 horas. Estás a perceber? Yeah. É mais ou menos isso que acontece agora. A história é simplista e epá, é pobrezinha. Agora, faz sentido a história. A história faz sentido. Eu percebo o que tu queres dizer e também não consigo dizer que a história, que a própria narrativa, que o enredo, e quando eu digo enredo digo isto acontece porque isto aconteceu, porque vai resultar naquilo e vai justificar aquilo, isso faz sentido estritamente falando. Yeah, exatamente. Mas depois a maneira como essa história está contada, este filme está por todo lado. O primeiro ato, isto é, antes de entrar no primeiro ato, é a estrutura e o tom do filme. Parece que eles não sabiam que filme é que estavam a fazer, ou então depois na montagem tentaram fazer coisas demasiado diferentes. Mas Já lá vamos. Que ok, o mal do filme é precisamente esse.
Eu sei onde é que tu estás a chegar e acho que concordo, mas pronto, o primeiro ato é demasiado grande. Yeah. É tão comprido. E dá um tom. O tom do primeiro ato é uma coisa quase de policial de investigação ou de investigação jornalística. Mas é tão aborrecido, não acontece nada de interessante. Basicamente, tudo aquilo que acontece até aquele momento dos 6 meses depois era dispensável para mim. Exato. Resolvia-se em 2 ou 3 frases deles a dizerem do Eddie Brock a falar com a. Como é que ela se chama? É a Anne. A Anne, interpretada pela Michelle Williams. Ela a dizer-lhe a ele: tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, portanto já não estou contigo. E resolvia-se 20 minutos de filme que para mim eram dispensáveis. Mas também tu tens uma história de origem tanto do Venom como do Eddie Brock. E tu tens que apresentar o Eddie Brock. Não é? Mas podias apresentar o De Eddie outra Brock maneira. de uma maneira mais interessante. E eu acho que aqui, aquela primeira parte, eu tive genuinamente aborrecido durante essa primeira parte. Yeah. E só depois, só quando o Eddie Brock se encontra finalmente com o Venom, para mim é que o filme começou a ser interessante. Sim, é verdade, sim, eu concordo. E não me digam que não era possível fazer com que isso acontecesse mais cedo no filme. Não, era possível. E eu digo outra coisa. Há decisões no argumento que são usados para avançar a história que são completamente estúpidos. Estás como? Eu não quero dar spoilers, mas Pois, claro. não há câmaras de vigilância. As motas ligam-se sozinhas. E outras coisas mais que... Quando um filme é bom, tu meio que fechas os olhos a esses pormenores. Mas quando o filme é mau, tu reparas nesses pormenores e é estúpido. É estúpido. Há muitas coisas estúpidas do filme. Há um detalhe que eu não posso falar porque é spoiler, mas tem a ver com 6 meses depois e com o tempo que uma personagem demora a ir do ponto A ao ponto B. Não sei se reparaste isso no filme. Não posso ser mais explícito do que isto. Mas depois, o segundo ato, que para mim é onde o filme realmente começa, é quando o Eddie Brock finalmente se encontra com o Venom. Exato. Aí o tom do filme muda completamente e passa a ser quase uma comédia de buddy cop. Aí é tão bom, meu. Aí sim, aí o filme começa a ser divertido. Porque tens o Eddie Brock a falar com o Venom dentro da cabeça dele. É tão bom, meu. A interpretação física do Eddie Brock, sobretudo quando o Venom está a controlar o corpo do Eddie sem o Eddie querer. São os momentos mais divertidos do filme. Eu adorei a relação entre os dois. Eu era capaz de ver um filme inteiro só os dois a falar um com o outro. Uhum. É tão bom, a sério. Tipo, porque são os dois detestáveis. Exato. Mas no final eles são fofinhos, estás a ver? Sim. Mas no final eles ficam tipo fofinhos. E é tão bom ver ver o Venom a meio que... o Venom é como se fosse aqueles cãezinhos, estás a ver? Que são tipo bué tipo irrequietos. E destroem a casa toda, mas eles fazem muita força para tipo, escutar o dono e não fazer coisas más, estás a ver? Sim. E o Venom é isso e é tão bom, a sério, é tão bom mesmo. Eu tenho mais coisas a dizer em relação a esta personagem, mas vou deixar para daqui a pouco, quando estivermos a falar mesmo só das personagens e dos diálogos e dessas coisas. Mas pronto, essa segunda metade do filme é mais divertida, é mais cómica, tens uns one-liners com piada por ali, que lá está, eu acho que funciona muito bem, mas não tem nada a ver com o primeiro ato do filme. Não tem, não. E depois, o terceiro ato do filme acaba num instante, começa e acaba como se nada fosse. Lá está, é a tal estrutura de história que nós vimos muito no princípio dos anos 2000, em que todo o filme acontece em 2 horas, estás a ver? Exatamente. E este filme tem essa estrutura. Não é nada moderna, podemos dizer assim. Exatamente. Com a escola da Marvel, não é? Com a escola da Marvel, tipo... Eu ia falar disso mais à frente, mas deste-me essa dica, deste-me essa deixa agora e eu acho que é o momento ideal para falar disto. Este filme não é que seja não é um filme estritamente mau. Tem uma data de erros, tem uma data de coisas, mas
atualmente, para aquilo que o género de super-heróis já evoluiu e para a fasquia que já foi aumentada e com tudo aquilo que nós já ganhamos em dar seriedade e em dar estatuto ao género de filmes de super-heróis, para as pessoas não dizerem isso é um filme de super-heróis, portanto é automaticamente mau. Este filme é um retrocesso tão grande em relação a isso. É verdade. É o género de filme que atualmente dá mau nome aos outros filmes de super-heróis. Eu concordo. E este terceiro ato, como tu disseste, é o melhor exemplo disso. Porque é o único momento do filme em que o filme de facto se transforma num filme de super-heróis, em que tens pessoas com superpoderes à pancada uns com os outros. E o filme não devia ter sido isso nunca. Este filme devia ter sido diferente. E o terceiro ato, de repente as coisas estão a acontecer do nada, e de repente resolvem-se do nada. Nunca há a sensação de que vai haver consequências de nada, nunca há qualquer género de peso ou drama naquilo que está a acontecer. Não. E para mim foi um flop emocional todo o terceiro ato. E apesar de eu gostar, porque o Venom meio que também tem uma transformação ao longo do filme, apesar de eu gostar e ter gostado onde o Venom acabou no final do filme, foi muito repentino. Foi. Ele do nada é um vilão, ou melhor, ele é um vilão e do nada, completamente do nada, ele torna-se um herói. De onde é que isso veio? Eles meio que dão uma explicação, mas é muito forçado. É tão forçado. É forçado, como tu dizes, parece que esse crescimento, essa evolução da personagem acontece literalmente nessa uma frase que ele diz. Sim. Completamente. Lá está, se eles tivessem explorado mais a relação entre o Eddie Brock e o Venom e nos tivessem mostrado, ok, é por causa desta relação, é por causa da maneira como estas duas personagens se interagem uma com a outra, que se mudam uma à outra, e isso justificasse uma evolução das personagens, aí fazia todo o sentido e eu comprava completamente esta transformação da personagem do Venom. Da maneira como está, é insatisfatório e parece uma oportunidade perdida de fazer aqui realmente uma história interessante, porque estavam lá as pecinhas todas. Mais uma vez, a culpa é de edição e nós já lá chegamos. Exatamente. Mas continuando aqui, e era aqui também que eu queria chegar, em relação às personagens propriamente ditas, eu queria falar um bocadinho da minha própria experiência a ver a personagem do Eddie Brock neste filme. Porque eu tive montes de momentos de epifanias durante o filme. Afinal é isto. E foi muito giro eu ver a própria evolução da maneira como eu me estava a sentir em relação ao filme. Porque, por exemplo, relativamente à personagem do Eddie Brock, durante para aí a primeira metade do filme, eu não estava nada a gostar da personagem do Eddie Brock. Achava que ele não era uma personagem com que eu me conseguia relacionar bem. Não estava a gostar da personagem. E depois, de repente, percebi... não é suposto eu gostar desta personagem. Ele é suposto ser um filho da puta. Ele é suposto ser um gajo detestável e irritante e muito irresponsável. É intencional. E aí eu passei a gostar da personagem. E aí eu percebi o que é que a personagem estava a fazer. Da mesma maneira... Também estava a embirrar um bocado com os diálogos e com as frases, a maneira como as coisas são ditas, e há uma data de frases e one-liners que para mim me pareceram muito pirosas e muito cheesy. E o momento de viragem para mim aconteceu quando eu me lembrei: isto parece um filme dos anos 90. E depois é que me lembrei: não, pera, o Venom é uma personagem dos anos 90. Isto se calhar é intencional também. Não é, meu. Eu também acho que não, mas eu vou decidir que é intencional só para dar mais qualquer coisinha positiva ao filme. Mas atenção, as one-liners do Venom são muito boas. São boas. Aliás, todos os diálogos do Venom são muito bons. O resto é que falha. E o filme, olha, o Riz Ahmed até é um bom ator. Eu não percebo o que é que aconteceu. Mas este vilão é péssimo, meu. Pois é. Este vilão é péssimo. E a interpretação dele é péssima, meu. Ele até se esforça. Eu acho que ele está-se a esforçar, mas não lhe deram nada com que trabalhar. A personagem é muito aborrecida. E é como a personagem da Michelle Williams, a Anne, que é tão insonsa, meu. Tão insonsa. A sério. E ela não é uma má atriz, né? Não é uma atriz topo, mas não é uma má atriz. Ela quando quer, preta bem. Mas, não sei, houve aqui uma falha de direção de atores, óbvia,
que, não sei. E o Tom Hardy também é um bom ator e vê-se que ele está-se a esforçar, mas também falta ali qualquer coisa, meu. Não sei. Falta. Ahm, eu acho que ninguém sabia o que é que este filme ia ser desde o início e mesmo durante a produção inteira. O que eu sinto é que as pessoas que estiveram envolvidas com este filme não tinham amor pela personagem, não tinham amor pela cómica original. Não sei, meu. Não sei porque tu vais comparar este Venom com o Venom do Homem-Aranha 3, esquece. Não há comparação possível, né? Este Venom é o Venom. Verdade. Mas sabes que no Homem-Aranha 3, do Sam Raimi, o vilão principal desse filme era para ser o Homem-Areia. Não era para ser o Venom. Sim, Mais uma vez, foi a Sony que obrigou o Sam Raimi a foi. enfiar ali o Venom à martelada. Yeah. E é por isso que essa personagem é tão má nesse filme. Mas aqui, neste Venom agora, o que eu sinto é que... Opa, ninguém... Toda a gente tinha uma visão diferente do que este filme era suposto ser. Lá está, mais uma vez, eu quero falar sobre os aspectos técnicos porque, na minha opinião, houve muita interferência do estúdio neste filme. Isso é óbvio em várias cenas. A última coisa que eu queria falar aqui ainda relativamente à história propriamente dita e se calhar já como transição para falarmos dos aspectos mais técnicos e de realização é que este filme devia ter tido uma classificação R. Pronto, Absolutamente. é aí onde nós vamos chegar, que é a Pronto, edição. Que é a edição. então vamos chegar aí neste momento. Acho que agora é o momento certo para falarmos disso. Yeah. Porque, para mim, a personagem do Venom... Não é que eu tenha lido muito do Venom dos anos 90. As encarnações da personagem que eu conheço melhor são mais recentes. Mas aquilo que define o Venom é que ele é um anti-herói. E como anti-herói, ele é e faz parte da caracterização da personagem que ele é uma personagem muito violenta, muito sangrenta, brutalmente sangrenta. É isso que o define. E apesar da personagem do Venom, na maneira como está representado neste filme, na maior parte do tempo está escrito dessa maneira, como sendo uma personagem brutalmente imoral ou amoral, que não tem restrição nenhuma em desmembrar brutalmente as personagens. O Venom é escrito dessa maneira e transmite essa sensação, mas depois isso nunca é realizado, nunca é satisfatoriamente resolvido de uma maneira que se veja no ecrã. Okay. E isso estraga completamente essa sensação da personagem. Ok, o Venom foi escrito como uma personagem violenta e foi realizado como uma personagem violenta. E aqui entra a edição e a mão do estúdio. Porque é óbvio nas cenas de ação em que tu vês que aquela cena de ação é violenta e foi editada. Sempre que o Venom... isto está no trailer, também pessoal, portanto, whatever. Sempre que o Venom vai abocanhar a cabeça de alguém, é cortado. E isso não é a realização, isso é a edição. E nós temos que nos lembrar que o ano passado, quando o filme foi anunciado como Rated R, a Sony fez questão de dizer que o filme vai ser Rated R, portanto, né? E a realização, vê-se que a realização foi nesse sentido do Rated R e depois a edição meio que desmembrou o filme todo. Isso é notório nas cenas, até porque há uma cena de ação, mais no final do filme, em que o Eddie Brock fica todo ferido e tu vês que ele está todo sangrento, meu. E eles não cortaram isso porque é possível cortar uma postagem da cena, né? E tu vês que se fosse um filme PG-13, o Eddie Brock não estaria daquela maneira. Não sei se tu estás a ver qual é a cena que eu estou a dizer. Sei Ele estava todo fodido. E esta é a palavra certa. E no filme de PG-13, ele nunca estaria daquela maneira. Portanto, claramente, o filme foi editado para ser PG-13, mas ele foi filmado para ser Rated R. E se o filme fosse Rated R, eu se calhar, fechava mais os olhos a tudo o resto. Mas assim, o filme é completamente esquecível. É. E é uma pena, porque, lá está, havia aqui peças... havia aqui coisas suficientes neste filme para isto ter sido muito melhor do que podia. Não estou a dizer que fosse brilhante, mas pelo menos não tinha sido este desastre da autoestrada que nós vimos. Exatamente. E nós não nos podemos esquecer que o Tom Hardy
tem dado muito falatório nos últimos tempos, nos últimos dias, e ele diz que 40 minutos das melhores cenas que ele filmou não estão no filme. Exatamente. Portanto, né? Acho que podemos Portanto, tirar conclusões daí. precisamente. Não sei, relativamente a esta cena, a esta coisa da edição, queres dizer mais alguma coisa? Não, é assim, e acho que a edição é notória no facto de cortar a violência. Uh, as cenas de ação são más, são francamente más. Toda Opa, aquela cena. não gostaste da cena de perseguição? Essa também se vê no trailer, não é de Epá, spoiler não, nenhum. meu, é muito amável. Não. E se tu reparares, eles fazem tipo uns grandes planos ao Eddie Brock e tu vês que aquilo tudo epá, ou aquilo é green screen, epá, não sei, não é má. Tu vais comparar, por exemplo, eu não consigo tirar da cabeça o Missão Impossível 6, por exemplo. Sim. Epá, não, tipo, não há comparação possível. E depois, a luta final, epá, Pá, tu não sim. percebes nada do que está a acontecer, meu. Epá, Sim. há ali uma altura que também está no trailer em que eles meio que que os simbiotes meio que saem das pessoas, que está no trailer. Epá, eu não percebi patavina do que estava a acontecer nessa cena. Eu não percebi nada. Nada, nada, É, nada, 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 meu. é uma cena de ação tão confusa, tão Exatamente. confusa. É mesmo. Os efeitos especiais. Eu até Não, mas gostei estão da. bons, estão bons. Eu gostei muito da representação do Venom, da, Os da efeitos maneira especiais como. estão bons. Os efeitos especiais estão bons. Yeah, e a maneira como os poderes dele se manifestam é Exato. divertida. Yeah. A representação dele como sendo simultaneamente muito peganhoso e Yeah. musculado, isso está giro. Mas não ajuda nada essa cena dele de ser peganhento e de se esticar todo. Quando é uma versão do Venom a lutar contra outra versão do Venom e os dois têm exatamente a mesma cor, isso não funciona. Não Yeah. funciona no ecrã, é demasiado difícil de seguir e às tantas já era só blobs É isso. de nhanha pelo ecrã e eu não sabia para onde é que estava a olhar. É isso mesmo. É isso mesmo. E isso remove completamente todo o drama e a intensidade que a luta pudesse ter. Yeah. Yeah. E pronto, não sei. Pensamentos finais antes de darmos a nossa nota. Opa, pensamentos finais. Eu acho que mais uma vez temos aqui o mau exemplo de um estúdio para um filme. A Warner Bros. É exímia nisso e acho que a Sony está a seguir o mesmo caminho, infelizmente. Porque nota-se que o filme não era este filme. E isso nota-se perfeitamente. E eu gostava de ver o filme que era suposto ser. Infelizmente não vamos ver. No entanto, do que ficou no ecrã, a melhor coisa é mesmo o Venom e o Eddie Brock. O Venom está perfeito. Eu adorei o Venom, adorei as falas do Venom, adorei a relação entre o Venom e o Eddie Brock. Gostei mesmo muito, muito disso. Infelizmente tudo o resto é mau. E pronto. Yeah. E qual é a tua nota, então? Ok, eu vou dar um gostou, mas foi. Que é um Ok. 2 em 5. Ok. Eu concordo com tudo aquilo que tu disseste. Em relação a o Eddie Brock Venom é a melhor coisa do filme. Vê-se aqui uma interferência clara do estúdio. Vou acrescentar que epá, Sony, vocês têm de melhorar o vosso jogo, vocês têm de. Se querem fazer o que quer que seja disto, se não querem que o vosso controle sobre o Homem-Aranha e tudo aquilo que está associado ao Homem-Aranha não se esfume em chamas e morra uma morte embaraçosa, têm de fazer muito, muito, muito melhor do que isto que foi aqui feito. Para mim, lá está, como eu disse ao início, o filme tem montes de falhas, tem montes de erros, mas eu diverti-me a ver o filme. O filme nunca me irritou, apesar de tudo. Eu nunca fiquei zangado com o filme. Nunca senti que estava a ser insultado pelo filme. E lá está, como para mim a marca d'água de um filme tem de ser sempre se eu me diverti ou não. Eu acho que vou dar uma nota um bocadinho mais alta do que a tua. Vou dar um tá quase lá. Porque faltava aqui... Se eles tivessem acertado com 2 ou 3 coisas, este filme já tinha sido satisfatório. Mas são muitas coisas para acertar, não.
Eu compreendo e eu concordo contigo, mas lá está, é um 3 em 5, está quase lá, fraquinho, mas acho que merece esse 3 em 5 para mim. Ok, ok. E pronto, digam-nos o que é que acharam do Venom nos comentários, se concordam connosco, se não concordam, qual de nós é que está a ser aqui mais ou menos exigente com o filme. Continuem a ver programas do Cube Geek, temos o Hype, temos o Cube Geek Show para a semana, esta semana vamos fazer um especial sobre anti-heróis. No Cube Geek Show. Deixem no Facebook quais são os vossos anti-heróis preferidos. Nós vamos usar as vossas respostas para o programa. E até à próxima, pessoal. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Fiquem bem.